Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher. Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos dar continuidade às nossas meditações, aos 5 minutos conversando com a mãe. Depois de termos feito as nossas meditações acerca da profecia de Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, quando a profecia falava a respeito de uma virgem que daria à luz um filho, nós descobrimos também pelo livro de Isaías que este filho, que esta virgem conceberia, seria Deus, o Deus conosco, o conselheiro admirável, e concluímos que Maria era a Virgem Mãe deste filho. E hoje nós queremos, continuando nossas meditações, trazer como uma temática para nós Maria, o templo vivo de Deus. Então você deve estar lembrado, você, meu irmão, minha irmã, que ao longo dessas nossas meditações a gente falou muito sobre a sombra do Altíssimo que cobria a arca, a sombra do Altíssimo que descia sobre a tenda, a sombra do Altíssimo que cobriu a pessoa de Maria. E nós dizíamos que quando a sombra de Deus estava no templo, sobre a arca, era a própria presença de Deus para o povo, então Maria teve a graça de ter sobre si, sobre a sua pessoa, a sombra do Altíssimo para que ela pudesse gerar. E hoje eu quero começar esta meditação a partir do Evangelho escrito por São João, no seu capítulo 1, versículo 14. Lá, João escreve: "E o Verbo divino se fez carne e fixou morada entre nós. Armou a sua tenda entre nós, habitou entre nós." Então, quando a gente olha para esse versículo e descobre que Deus, ao se encarnar, se manifestou para nós, armou a sua tenda, construiu a sua morada em nosso meio, é impossível que a gente não lembre do templo que era a presença de Deus para o povo. Era no templo onde o povo se encontrava com Deus. O templo era a morada de Deus, era onde Deus estava, onde Deus habitava. O templo era o lugar do sagrado, era onde o Santo dos Santos lá estava. O templo era o lugar do encontro entre o céu e a terra, entre Deus e o seu povo. Então, no Antigo Testamento, Deus escolheu uma edificação para habitar. O templo era a presença de Deus, a manifestação de Deus. Neste lugar construído, Deus se revelava e falava ao seu povo. No Novo Testamento, Deus escolhe agora uma morada muito mais esplendorosa, muito mais santa, muito mais perfeita. Se no Antigo Testamento o templo era feito de pedras, no Novo Testamento o templo é uma pessoa a qual Deus preparou desde sempre para poder recebê-lo em seu ventre. Por isso que a gente diz que no Novo Testamento Deus escolheu uma morada, a mais perfeita de todas, a mais santa de todas, a mais esplendorosa de todas. Deus, vejam que coisa bonita, meus irmãos. Deus escolhe uma pessoa, Deus escolhe uma virgem pura, uma pessoa pura, concebida sem pecado original, para que ela pudesse ser aquela que uniria o céu e a terra. Maria
ao conceber Jesus, ao dar à luz a Jesus, ao gerar Jesus, Maria une aquilo que é humano da sua própria pessoa à divindade, que é o Cristo. O Cristo, que é a divindade, que é o céu, desce e toca na humanidade de Maria. E assim como o templo no Antigo Testamento tinha esta funcionalidade de unir o céu e o sagrado, agora Maria assume esta graça de ser aquela que traz o céu para nós. Então a gente pode concluir que a beleza e a riqueza do antigo templo em nada se compara ao templo que o Senhor escolheu e edificou para si. Maria é o templo vivo de Deus, a toda cheia de graça, a toda pura por excelência, a toda esplendorosa aos olhos de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.